Olá, galera, ligada no canal História e Vida. Tudo bem com vocês? Tudo ok? Tudo jóia? Essa aula vai trabalhar o assunto sobre o Egito Antigo, certo? Vamos discutir a sociedade e cultura egípcia, beleza? Vamos para a aula agora. Bom, antes de iniciar diretamente as discussões do conteúdo, eu queria pedir um favor a vocês. Se inscrever no canal, se não é inscrito, deixar seu like, beleza? Que este materialzinho aqui dá muito trabalho para você produzir ele. Percebe-se que é um material de qualidade. Portanto, dá uma moralzinha pro Chico aí, por favor. Fechou, mano? Vamos lá, galera. Aqui é a aula de número 2, né? Que eu já trabalhei o conteúdo sobre o Egito já anteriormente. Aula de número 1. Vamos trabalhar sociedade e cultura egípcia. Beleza? Vamos começar a discussão sobre a sociedade do Egito Antigo. Alunos de sexto ano, isso aqui é a divisão social do Egito, ou seja, a pirâmide social do Egito, beleza? Esse sistema social e político se chama hierarquia. No Egito, a maioria das vezes não era chamado de imperador nem rei, era um faraó. O chefe maior do estado era chamado de faraó. Aqui, como a autoridade maior acima de todos, temos o faraó. Ou, como foi falado na primeira aula, chamado de imperador. Temos o nobre, ou a nobreza, né? Então, os nobres, ele estava bem próximo do imperador. Ou seja, o imperador, ele saía daqui, ó, de uma família nobre, certo? Então, vocês têm que entender isso aqui. Temos os sacerdotes, né? Pessoa responsável pelas questões religiosas, soldados, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Essa é a divisão social do Egito. Percebe-se que tem várias categorias sociais ou camadas sociais. E assim forma a hierarquia. Beleza? Além do faraó, pessoal, havia
outras categorias sociais que tinham privilégios, certo? Olha aqui, ó. O faraó é a principal autoridade do Estado egípcio, beleza? Mas tem os sacerdotes, que tinham grandes poderes, e os nobres. E funcionários. Mas o seguinte, esses funcionários públicos, muitos deles era daqui, ó, da nobreza. Não todos, mas os maiores cargos pertenciam à nobreza. Ok? Pelo outro lado, havia também as camadas que não tinham privilégios, como artesãos, camponeses, escravos e soldados. Professor, soldados, sim. Vou explicar futuramente isso aí, porque tem a parte de cada um deles aqui na aula, tá? Aqui eu estou fazendo só a introdução, mas eu vou falar de cada um deles, ok? Dessa forma, os sacerdotes representavam, junto aos nobres, a corte real. Então, preste atenção aqui, ó. Elite, quando falar em elite, está dizendo o quê? A elite que tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha terras. Esse é o sentido da palavra elite, né? Ou seja, a elite militar. Ou seja, professor, você falou agora há pouco que o soldado não tinha privilégio. Mas o soldado não é militar? Sim. Mas calma aí que eu vou explicar. Eu sei que vocês estão doidinhos para saber a resposta. O porquê que o soldado não faz parte da alta nobreza e não tinham privilégios. Ok? Esses militares aqui, que faziam parte da nobreza, eram os maiores escalões militares. Comandante, tenente, general. Era esses caras militares que faziam parte da nobreza. E não eram os soldados. Beleza? Aqui, esses caras possuíam bens materiais, como latifúndio. Ah, meu pai do céu. O que é latifúndio, pessoal? Aí meu aluno de sexto ano nunca viu falar em latifúndio. Mas não se preocupe. Aqui tem o Chico. Olha aí. Latifúndio é terra. Latifúndio é terra. Tá?
Ok? Então, quando vocês verem, falarem em latifúndios, é terra. Ah, o Binobaldo é um dos grandes latifundiários do estado Tocantins. Opa, você vai pensar o seguinte: o Binobaldo é um fazendeiro, tem muita terra, certo? Beleza? Então, esses nobres, esses militares, sacerdotes, tinham muitas terras. Beleza? Fechou? Eu coloquei mais uma vez aqui para fechar essa questão social aqui, ó. Grupo dominantes. Quem eram os grupos dominantes? Nobreza. Quem fazia parte da nobreza? Pessoal, presta atenção aqui. A pergunta é: quem fazia parte da nobreza? Os sacerdotes e os militares. Beleza? Olha aqui, galera. Eles, a nobreza, comandavam a administração das províncias. O que é província, professor? É a divisão territorial do Egito. Então, quem pegava esses cargos de governo da província? O exército, os generais, né? Aqui, ó. E os cargos eram hereditários, né? Temos os comandantes, os tenentes, capitães, e assim vai indo. Beleza? Sacerdotes. Era rico? Era, tinha privilégio. Mas eles eram responsáveis pelas as cerimônias religiosas e administrativas dos bens. De onde? Do templo. O templo, pessoal, é como se fosse a igreja hoje. Nós temos as igrejas cristãs, evangélicas, católicas. Ou seja, é um templo. Então, os sacerdotes era responsável pela administração dos templos religiosos. Beleza? Olha aqui. Esse mapa aqui é do Egito. E aqui são as províncias. Ó. Aqui é uma província. Essa aqui pega a margem do Rio Nilo, ó. Perceberam já? Aqui já é outro do outro lado do Rio Nilo, ó. Já é divisa com o mar Mediterrâneo, ó. Oh, essa faz divisa com o Mar Vermelho. O Mar Vermelho é esse aqui. Mostrei para vocês lá na aula da pré-história. Mostrei para vocês lá na primeira aula sobre o Egito. Província também, ó. Certo? Olha aqui, ó. Aqui é o delta do Nilo, ó. É província também, ó. Certo? Então, o Egito
era dividido em províncias. Isso é o quê? A divisão territorial ou geográfica do Egito. Fechou, mano? Ok? Escribas. Funcionário público. Qual é a sua responsabilidade? É como se hoje fosse o contador, né? Era um cara muito sábio, dominava a escrita e a contabilidade, ou seja, a matemática. Beleza? Cobravam impostos, fiscalizavam a economia, organizavam as leis. Todos sabiam escrever e contar. E ler também. Né? Sabe escrever, sabe ler, né, seu jumento? Artesãos, trabalhadores urbanos e não rural. Aí vem vários tipos de artesãos. Ó. Barbeiros, ferreiros, barqueiros, tecelões, carpinteiros e outras funções. Muitos trabalhavam em construção e vivia quase sempre na pobreza. Como hoje, né, pessoal? Muitos artesãos nossos hoje vivem numa situação bem precária, né? Soldado. Por que o soldado estava na camada social daqueles que não tinham privilégios? Porque o soldado ele era contratado de outras regiões, ou seja, eram estrangeiros. Era contratado para trabalhar no Egito. Então, eles não tinham muito privilégio. Seria lutar, treinar, lutar e proteger o império ou o faraó. Beleza? Isso aí é a resposta sobre o soldado. Ok? Fechou? E aqui nós temos felas. Quem é? Os camponeses. Certo? Trabalhadores em obras públicas. Ok? E em transportes. Que é de certo. Beleza? Era a grande maioria dos egípcios. E viviam em misérias. Beleza? Escravos. Já falei para vocês na aula anterior que eles eram prisioneiros de guerras e o Egito, ou o governo egípcio, traziam esses prisioneiros e esses prisioneiros se tornavam escravos. Ok? Situação de vida deles bastante precária. Fechou, galera? Vamos para a cultura. Temos aqui a escrita, né? Ou seja, a escrita deles era os hieroglifos. Beleza? Aqui tem a forma de escrever deles aqui, ó. Ok?
Então, os egípcios, eles tinham uma grande habilidade na questão do cálculo, certo? E também faziam a previsão das cheias do Rio Nilo. Beleza? E aqui também vai estar a ligação do livro sagrado, chamado Livro dos Mortos, ou Livro Sagrado. Beleza? Então, isso aqui é como fosse a Bíblia para eles. Está aqui embaixo. Fechou? Livro dos Mortos. Era o livro sagrado dos egípcios. E já está discutindo o livro sagrado, está ligado à religião, né? Mas vamos olhar um pouco a religião também aqui. Olha aqui, galera. Também eles acreditavam na imortalidade da alma. Acreditavam também no juízo final. Olha aí. E no retorno da alma ao mesmo corpo. Ó, interessante isso aqui, né? É por isso, galera, que os faraós eram todos embalsamados, certo? Porque acreditavam que eles um dia iria voltar. Quando voltasse, o seu corpo estava bem conservado, estava bem bonitinho, certo? Esperando a sua volta, mas talvez um dia eles voltam. Que tipo de religião era? Característica? Politeísta, gente. Eles acreditavam em vários deuses. Olha aqui, pessoal. A nossa religião é monoteísta. Só acreditamos em um Deus e não em vários. Beleza? Assim, eu coloquei para vocês duas divindades mais importantes no Egito. Amon-Ra, né? O Deus Sol. Certo? Então, o Deus Sol é o rei de todos os deuses, criador de todas as coisas. Olha aqui. Temos aqui a palavra mastabas, túmulo do faraó. Normalmente em formato em trapezoide, que possuía câmara subterrânea onde ficavam os corpos. Galera, vocês sabem o que é isso aqui? Sarcófago. É o caixão do faraó. Certo? Olha que outro nome aqui. Hipogeus.
túmulo subterrâneo com vários compartimentos, certo? Pirâmide, você já sabe, né? Era nela que ficava os túmulos do faraó, beleza? Ou seja, tudo isso aqui, esse e esse aqui, eram dentro das pirâmides, beleza? Olha aqui, ó. É uma espécie de labirintos, né? Cheio de zigue-zague, beleza? Então, aqui foi utilizado bastante matemática para construir essas pirâmides e uma engenharia muito boa, né? Melhor do que a nossa de hoje. Porque hoje você faz um prédio quando está com 100 anos, 20 anos, 30 anos, tem que reformar ele. E aqui, ó, tem milhares de anos. E elas ainda estão presentes atrás da minha tela aqui, da minha imagem. Pessoal, eu fui no Egito fazer essa gravação, tá vendo? Para vocês. Olha aqui. Aqui é o local que onde era colocado o faraó. Ciências, pessoal. Olha aí. Os egípcios não eram muito filósofos, muito pensador, mas eles desenvolveram muito a questão das ciências na área mais experimental, experiência, entendeu? Voltado para quê? Para a medicina, certo? Então, as ciências egípcias era voltada para resolver situações práticas, como construção, enfermidades, contabilidades, estações agrícolas. Eu falei para vocês já anteriormente. Química, pessoal, olha aí, ó. Manipulação de substâncias. Então, isso aí surgiu portanto, a química surgiu no Egito. Na origem de fabricação de remédios. Beleza? A matemática também surgiu lá no Egito. Certo? A geometria. Certo? A astronomia também foi no Egito. Utilizada bastante na navegação. Eu falei para vocês na aula de número 1 que os egípcios navegaram pelo Rio Nilo e o Mar Mediterrâneo. Medicina está relacionada, pessoal, com o processo de quê? De mumificação dos corpos dos faraós. Neste processo, eles iniciaram o estudo sobre cada parte, cada órgão da pessoa. Certo? Beleza? Fechou? Pessoal, para vocês, muito obrigado. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Acione o sininho
para receber as notificações. Fechou, pessoal? Beleza? Muito obrigado.